O nosso muito obrigado pela sua atenção ao programa Verdades Essenciais da Fé Cristã. Nós estaremos ministrando neste momento a segunda parte ou a última parte da palestra Benefícios de se estudar a Bíblia ou benefícios de se ler a Palavra de Deus. Nós tomamos como base para esta palestra João capítulo 5, versículo 39, quando o Senhor Jesus pregou: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Nós queremos trazer aqui uma retrospectiva de algumas verdades que ministramos em nosso vídeo anterior, e na sequência estaremos trazendo a conclusão da ministração desta palestra. Nós falamos em nosso vídeo anterior que ao estudarmos a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, ao lermos os 66 livros que formam a Palavra de Deus, nós iremos perceber que por milênios Deus se revelou à humanidade ou ao homem através das suas obras ou através da criação. Esta verdade você pode comprovar lendo Romanos capítulo 1, versículo 20 e lendo também Salmo 19, versos de 1 a 3. Lendo o capítulo 1 de Romanos, você também irá perceber que a Bíblia diz que Deus presenteou, Deus outorgou ao homem uma consciência. Então, através da consciência, o homem também pode obter conhecimento a respeito de Deus. Porém, segundo o seu propósito, chegou um tempo ou momento que Deus ele quis se manifestar ao homem ou à humanidade de uma forma mais clara ou mais profunda. E essa manifestação de Deus, de uma forma mais clara ou profunda, ele o fez de uma forma dupla. Ele enviou, ele presenteou a humanidade com a palavra escrita, que é a Bíblia, a palavra de Deus, e também ele se manifestou ao mundo, ao homem, através do envio da palavra viva, da palavra encarnada, que é a pessoa do Senhor Jesus. Para provar estas verdades que Deus se manifestou ao mundo através do seu Filho Jesus, você pode ler João capítulo 1, versos 1 e 14, leia também Gálatas 4:4, Hebreus capítulo 1, versos de 1 a 3. Queremos ressaltar nesta palavra introdutória que o estudo das Escrituras se reconhece como o principal meio do homem nutrir e vir conhecer a Deus com mais profundidade. Então, através da leitura bíblica, através da meditação da palavra de Deus, você pode sim tomar conhecimento das revelações de Deus à humanidade. Na revelação geral, Deus presenteou o homem com a consciência e o homem contemplando as coisas criadas por Deus. O homem, ao olhar para o céu, para a lua, para o sol, para as estrelas, o homem, ao olhar para a natureza, ele tem condições sim, através da sua consciência, de ter a ideia ou entendimento da existência de um ser superior. Mas nós sabemos que a revelação geral, que é traduzida pela consciência do homem e também traduzida pela criação, não possui um poder redentivo ou salvador. Então Deus, ele querendo se apresentar ao homem ou à humanidade de uma forma mais clara ou mais profunda, então Deus, ele decidiu trazer mais duas revelações que possuem caráter redentivo. Deus, ele presenteou a humanidade com as sagradas escrituras, com a Bíblia, a sua santa palavra, e Deus também, ele se manifestou ao mundo, enviando o seu Filho Jesus ao mundo para morrer por nós na cruz do Calvário, comprovando que o Senhor Jesus, ele é a manifestação da glória ou da presença de Deus entre os homens. Leia João 1, versos 1 e 14,
leia também Gálatas 4:4, leia Hebreus capítulo 1, versos de 1 a 3, e você irá perceber que a vinda do Senhor Jesus ao mundo, há aproximadamente 2000 anos passados, é uma das manifestações da glória e do caráter desse Deus que a Bíblia faz menção, esse Deus que é invisível aos olhos naturais ou biológicos do homem, mas esse Deus que é real. Diante do que foi dito, eu quero dizer para você que o estudo das Escrituras se reconhece como o principal meio do homem natural vir conhecer a Deus e conhecer também a sua santa vontade. Então, se o homem, se a mulher desejar conhecer a Deus com mais profundidade, se o homem desejar conhecer a vontade de Deus para a sua vida, o homem precisa recorrer ao estudo, à leitura, à meditação da palavra de Deus. Nós também falamos aqui, em nossa palestra anterior, que a necessidade do estudo das Escrituras está implícito em alguns versículos que eu passo para você. Lendo 1 de Pedro 3,15, 2 Timóteo 2,15, Isaías 34, versículo 16, Salmo 119, versículo 130, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, você irá perceber o quanto é importante o homem amar, meditar, ler e, acima de tudo, conhecer e viver a palavra de Deus. Pela leitura, pela meditação desses versículos, nós podemos tirar duas conclusões: por que devemos estudar a Bíblia e como devemos estudar a Bíblia. Respondendo à primeira questão, de que forma eu e você podemos ser eficientes ou eficazes no estudo da palavra de Deus. É interessante que cada um de nós que já fizemos um pacto, uma aliança com Deus, aceitando a Jesus como Salvador, que venhamos reconhecer que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é o manual do crente na vida cristã e no trabalho do Senhor. O apóstolo Paulo, ele traduziu esta verdade para Timóteo, quando Paulo disse em 2 Timóteo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, a Bíblia é o manual do crente na vida cristã e no trabalho do Senhor. Por isso que nós, que somos cristãos evangélicos, nós temos a Bíblia, nós temos as Sagradas Escrituras como a nossa única regra de fé e prática, como a nossa única regra de fé e conduta. Em segundo lugar, é interessante nós estudarmos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela alimenta as nossas almas. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma e também alimento para a nossa fé. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, o Senhor Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. E lendo 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, assim está escrito na palavra do Senhor: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que através dele vos seja dado o crescimento para a salvação. Em terceiro lugar, devemos estudar a Bíblia, porque a Bíblia ela é o instrumento que o Espírito Santo usa, não só para nos abençoar, mas também quando o nosso coração, a nossa mente está cheia da palavra de Deus, então o Espírito Santo ele se utiliza de nós para abençoar outras vidas, né? Em Efésios 6,17, o apóstolo Paulo diz que a Bíblia ela é a espada do Espírito, né? E se você ler Salmos 1 e 2 e Josué 1,8, você irá perceber que esses dois versículos traduzem a mesma verdade, que nós devemos meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, e tanto o Salmo 1 quanto Josué capítulo 1
a palavra de Deus nos ensina que o conhecimento das Escrituras, a obediência às Escrituras, nos leva a sermos prósperos aqui na face da terra espiritualmente, né? Nós sabemos que os teólogos da denominada teologia da prosperidade se utilizam desses versículos para dizer: se você obedecer à Bíblia, você irá prosperar materialmente. Mas sabemos que nem todo crente nasceu para ser próspero ou ser rico aqui na face da terra. Deus, pela sua vontade, abençoa as nossas vidas, abençoa o nosso trabalho, mas você perceba que essa prosperidade que a palavra de Deus menciona no Salmo 1 e em Josué capítulo 1, é uma prosperidade de caráter espiritual, levando-nos a ter mais conhecimento de Deus, levando-nos a ter mais intimidade com Deus. E nós queremos dizer para você também que devemos ler a Bíblia porque ela enriquece espiritualmente a vida do salvo, não é? A palavra de Deus nos ensina em 1 Coríntios capítulo 2, versos 9 e 10, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas o apóstolo Paulo diz que Deus, através da sua palavra ou das Escrituras, ele tem revelado coisas gloriosas para aquelas pessoas que já nasceram de novo, para aquelas pessoas que já aceitaram Jesus como Salvador, para aquelas pessoas que se tornaram novas criaturas em Cristo Jesus. Diante do que foi exposto, eu tenho outra questão para nós refletirmos, né? Nós vimos porque devemos estudar a Bíblia. E agora, como devemos estudar a palavra de Deus? Devemos estudar a Bíblia, devemos ler a palavra do Senhor, conhecendo o seu autor. E se você ler 2 de Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21, e se você ler 2 Timóteo 3,16, você irá perceber que o verdadeiro autor da Bíblia é o próprio Deus. E nós sabemos que o autor de um livro é a pessoa mais indicada para explicar o que? O seu livro, o que está escrito, o que está traduzido, né? E através da leitura bíblica, na dependência do Espírito Santo, nós passamos a conhecer melhor a Deus, a sua vontade e o seu programa redentivo para a humanidade. Em segundo lugar, devemos também estudar a Bíblia, lendo a Bíblia diariamente. Nós sabemos que nós possuímos uma vida física ou biológica que precisa ser alimentada diariamente, né? Nós temos por hábito tomar café pela manhã, almoçarmos por volta de meio-dia, jantarmos por volta das 18 ou 19 horas, mas nós sabemos que nós também possuímos uma vida espiritual, e a nossa vida espiritual, a nossa alma, ela se alimenta através da palavra de Deus, através da oração. E quando nós louvamos, adoramos a Deus com o nosso coração, com a nossa alma, nós também nos edificamos espiritualmente. Devemos ler a Bíblia com a melhor atitude mental e espiritual possível. Devemos ler a Bíblia em oração, devagar, meditando. Não devemos ler ou meditar na palavra de Deus, ler a Bíblia por ler. É importante que você assuma o compromisso de ler a Bíblia durante todo o ano, mas o mais importante é que você leia, entenda a palavra de Deus e, acima de tudo, o seu coração assuma o compromisso de obedecer a palavra do Senhor. Nós apresentamos no nosso vídeo anterior algumas razões porque nós devemos amar, meditar na palavra do Senhor. Foi dito que a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Vimos que a Bíblia é ao mesmo tempo um livro divino e também humano. Divino porque a Bíblia foi inspirada por Deus. Deus é o próprio autor da Bíblia. E humano porque Deus, ele escolheu, né, o instrumento humano para escrever a sua santa palavra, e que a revelação de Deus, a palavra de Deus,
ela foi escrita em linguagem humana. Então, por isso que a Bíblia é ao mesmo tempo um livro divino e também humano. A Bíblia é o livro que dá maiores detalhes a respeito de Deus. Então, nós sabemos que nós não podemos conhecer a Deus em toda a sua essência. Um certo teólogo chegou a declarar que tentar conhecer a Deus em sua essência é alguém tentar colocar as águas do Oceano Atlântico, Pacífico e Índico dentro de uma xícara, né, de café. E nós sabemos que é impossível se colocar as águas do oceano dentro de uma xícara. Da mesma forma, é impossível nós, na qualidade de seres humanos, conhecermos a Deus na sua essência. Mas tudo aquilo que está revelado nos 66 livros que formam a Bíblia é suficiente para conhecermos a Deus, o seu caráter, a sua personalidade, o seu poder. O conhecimento que a palavra de Deus nos oferece é suficiente para nós nos relacionarmos com esse Deus revelado nas Escrituras. Nós sabemos que a Bíblia é o livro que intelectuais não conseguem desfazer suas afirmações. A Bíblia é o livro que aponta o confiável caminho da salvação. E nós sabemos que o confiável caminho da salvação é o Senhor Jesus. Ele declarou em João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em Atos 4,12, também está escrito que abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, né? A Bíblia é o único livro que não fica desatualizado, né? Porque a Bíblia é um livro vivo e nós encontramos o quê? A revelação de Deus, o pensamento de Deus, o propósito de Deus revelado nas páginas das Escrituras. A Bíblia também é o livro que trata de detalhes sobre a existência humana, sobre a vida além do túmulo. Nós já tivemos a oportunidade de pregar aqui no programa Verdades Essenciais da Fé Cristã, que a vida do homem, que a vida da mulher, que a vida do pecador não termina com a morte física, com a morte natural ou com a morte biológica. Nós sabemos que a vida do pecador não termina dentro de uma urna funerária, dentro de um féretro ou com a cremagem. A Bíblia nos ensina que após a nossa morte física, natural ou biológica, a nossa alma, o nosso espírito continua existindo. E a Bíblia diz que após a nossa morte física ou biológica, há dois lugares para onde a nossa alma pode ir, ou para o céu ou para o inferno, também declarado na Bíblia como o lago de fogo. E a Bíblia diz, assim como o gozo, a felicidade será eterna para aquelas pessoas que aceitam Jesus como Salvador, a condenação será eterna também, o sofrimento será eterno para aquelas pessoas que rejeitam a Jesus como Salvador. Então, diante do que foi dito, nós queremos falar para você que a Bíblia é o único livro que relata com confiabilidade que o Senhor Jesus voltará uma segunda vez a esse mundo para buscar os que são seus, para desfrutarem eternamente no céu a salvação eterna e também julgar e condenar aquelas pessoas que o rejeitaram como Salvador. E é interessante que você saiba que a Bíblia é o único livro que explica a origem e o propósito da existência humana. Nós falamos em nossa palestra anterior sobre 4 perguntas que traduzem a crise existencial de milhões de pessoas em todo o mundo, pessoas que estão numa profunda crise existencial, e essas pessoas nessa crise existencial fazem 4 perguntas. Primeira pergunta: de onde eu vim? Segunda pergunta: quem sou eu? Terceira pergunta: por que estou aqui? E quarta pergunta: para onde eu vou? E eu quero dizer para você que estas 4 perguntas que traduzem a crise espiritual do homem: de onde eu vim, quem sou eu, por que estou aqui e para onde eu vou, estas respostas nós encontramos na Santa
palavra de Deus nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Nós queremos, caminhando para o final desta ministração, trazer para você algumas particularidades da palavra de Deus. Nós queremos dizer para você que a Bíblia ela foi escrita por aproximadamente 40 autores, né? Ao estudarmos as profissões e ofícios dos homens que Deus escolheu para escrever a sua santa palavra, nós iremos perceber que alguns escritores foram reis, outros agricultores, boiadeiro, pastores, né? Até um garçom nós temos na Bíblia, que foi o Neemias, né? Que também escreveu seu livro, pescadores, estadista, a semelhança do profeta Daniel. Deus utilizou de profetas também para escreverem a sua santa palavra, sacerdotes, coletor de imposto ou de impostos, a semelhança de Mateus, que também era conhecido como Levi, e Deus também se utilizou de um médico, né, Lucas, para escrever o Evangelho de Lucas e também o livro de Atos dos Apóstolos, né? É interessante também falarmos sobre as línguas ou os idiomas da Bíblia. A Bíblia originalmente não foi escrita em português. Deus escolheu três línguas para que a sua revelação fosse traduzida à humanidade. Nós sabemos que o Velho Testamento, que possui 39 livros, de Gênesis a Malaquias, que o Velho Testamento foi escrito no hebraico e no aramaico, é crido que 97% do Velho Testamento foi escrito no hebraico, uns 3% na língua aramaica. Porém, o grego, né, o Novo Testamento, né, de Mateus a Apocalipse, foi escrito no grego koiné. Nos tempos bíblicos de Jesus e dos apóstolos, havia dois tipos de língua grega. Existia o grego ático ou clássico, falado pelos intelectuais, né? Grego ático ou clássico, falado pelos intelectuais, pelos sacerdotes, e havia o grego koiné. A palavra koiné significa comum ou popular, e foi da vontade de Deus que o Novo Testamento ele fosse escrito não no grego ático, não no grego clássico, não no grego difícil de se falar e se entender, mas Deus escolheu o grego koiné, o grego comum, popular, para que a sua palavra pudesse alcançar não só os intelectuais, mas as pessoas também mais simples, né? Nós sabemos que na época do Senhor Jesus, ou no tempo dos apóstolos, 4 idiomas eram conhecidíssimos, né? O hebraico, o aramaico, o grego e o latim. O hebraico e o aramaico falado por judeus no contexto de Jerusalém ou da Palestina. O grego também era falado, né, na Grécia, no Oriente e também na Palestina. O grego koiné era muito falado, e no Ocidente, né, lá em Roma, se falava o latim. Mas foi da vontade de Deus que o Novo Testamento fosse escrito não no hebraico, não no aramaico, não no latim, mas sim no grego comum, no grego koiné ou popular. Ao estudarmos a história da Bíblia, nós iremos perceber que levou-se um período entre 1500 a 1600 anos para toda a Bíblia ficar pronta, os 66 livros, né? É crido que até o ano 90 depois de Cristo, toda a Bíblia já estava pronta ou completa. A palavra de Deus, ela foi escrita em épocas, regiões, culturas diferentes e por personalidades diferentes, né? Nós sabemos que ao estudarmos o caráter de Davi, Salomão, de Samuel, de Isaías, Ezequiel, ao estudarmos o caráter de Paulo, Pedro, João, Tiago, Judas ou Iscariotes, nós iremos perceber que esses homens de Deus, eles tinham personalidades totalmente diferentes, mas Deus, pela sua graça, capacitou a esses homens com o Espírito Santo para escrever a sua santa palavra. A Bíblia contém 66 livros, 39 livros no Velho Testamento e 27 livros no Novo Testamento. A Bíblia é dividida em dois testamentos, né?
Alguns dizem Novo e Velho Testamento, outros dizem Antigo e Novo Testamento. A palavra testamento possui 4 significados. A palavra testamento significa pacto, acordo, concerto e aliança, né? E nós sabemos que ao longo da história da humanidade, a Bíblia foi escrita inicialmente em 2 tábuas de pedra, porque a Bíblia teve origem quando Deus entregou a Moisés, lá no Monte Sinai, os 10 mandamentos ou o decálogo, né? Então a Bíblia começou a ser escrita inicialmente em 2 tábuas de pedra. E depois os escribas, os escritores, eles que transcreviam a revelação bíblica, eles escolheram o papiro. O papiro era o quê? Um vegetal, né? Tipo assim, uma folha de mato, muito comum às margens do rio Nilo, no Egito, né? Então, os escribas, eles pegavam aquelas folhas grandes, tiravam o caule, eles curtiam, passavam tipo um verniz nesse vegetal, e assim eles transcreviam a palavra de Deus. Com o passar do tempo, os escribas perceberam que o papiro não era muito resistente, então eles passaram a adotar os pergaminhos. Os pergaminhos, eles eram feitos de couros de bodes ou de ovelhas, né? Então os escribas, eles pegavam o couro do bode ou da ovelha, tiravam o pelo, curtiam, né? Colocavam para secar, e assim eles transcreviam a palavra de Deus. Esses couros de bodes ou ovelhas receberam o nome de pergaminhos, porque era muito forte a comercialização desse material na cidade de Pérgamo, lá na Ásia Menor. Então, com o advento da imprensa, né, através do João Gutenberg na Inglaterra, então a Bíblia ela passou a ser escrita no papel como nós temos hoje, tá bom? Então, concluindo esta parte, é interessante dizer também que a Bíblia originalmente, né, no manuscrito original, ela não possuía divisão de capítulos e versículos. A Bíblia, o Velho Testamento principalmente, as palavras não possuíam vogais, né? As palavras eram todas escritas com consoantes. Só no futuro que os maçoretas, futuramente nós vamos falar sobre os maçoretas, que eles começaram a colocar aqueles pontinhos, 2, 3 pontinhos embaixo das letras hebraicas, e aqueles pontinhos representam as vogais na língua hebraica. Não vai dar tempo de explicarmos agora o que foi o trabalho dos maçoretas, mas você pode acessar o Google e você coloca maçoretas, ou o trabalho dos maçoretas, ou as vogais em hebraico, e você vai entender e perceber que a Bíblia, o Velho Testamento, foi escrito com letras minúsculas e que as palavras não possuíam vogais, só consoantes, né? A palavra de Deus também, as palavras não possuíam acentuação gráfica, né? Não possuía acento agudo, circunflexo, né? Não tinha trema, não tinha ponto de exclamação, interrogação. Tudo isso depois veio quando a palavra de Deus ela foi assim traduzida para outras línguas, né? É interessante observar que na Bíblia hebraica, o primeiro livro na Bíblia hebraica não é o livro do Gênesis, mas é o livro de Jó. Se você pegar uma Bíblia hebraica, você vai perceber que o primeiro livro da Bíblia hebraica é o livro de Jó e não de Gênesis, né? E nós também queremos ressaltar que a palavra de Deus, né, o hebraico e também o árabe, né, a escrita é da direita para a esquerda, né? Nós devemos, você pegando uma Bíblia, você vai perceber que na língua semítica, a língua hebraica e o árabe, a escrita era da direita para a esquerda, e assim também a leitura, né? A palavra de Deus, quando foi escrita, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, não possuía separação de palavras, as palavras eram todas juntas, né? Só havia no Velho Testamento letras minúsculas, né? E essas questões, as letras em itálico, palavras entre os colchetes, parentes, nada disso existia, tá bom? Então, em tempo oportuno, você poderá ler essas questões. Acesse a internet, vá lá no Google, faça uma pesquisa e certamente você irá conhecer muito mais a história da redação da palavra de Deus. Na nossa próxima palestra, eu quero falar um pouco para você
o que foi a Septuaginta, o que foi a Vulgata Latina. Queremos falar sobre a diferença entre revelação bíblica, inspiração bíblica, iluminação bíblica. Queremos falar sobre a canonicidade, que foi a canonicidade da palavra de Deus, e também falar sobre o processo de preservação da palavra de Deus ao longo da história da humanidade. Sabemos que houve muitas